Olá, olá, meu povo! Segundou! Gazeta Esportiva chegou para agitar a sua segunda-feira. A Michelle Gianella tá curtindo merecidas férias e eu, Marina Buffon, fico por aqui no comando da nossa querida nave. Você aí que viajou, pegou muito trânsito para voltar para casa? Porque aqui, gente, a rodovia tá livre para informação, tá? Futebol, muito bom humor. E comigo, não tô sozinha aqui, além de vocês aí em casa, eu estou com essa dupla maravilhosa no estúdio. Alex Miller, nosso super jornalista, e, claro, o nosso tetracampeão, Miller. E aí, meninos, tudo bem com vocês? Tudo bem, Xará? Como fomos de final de ano, tudo certo? Tem paz, graças a Deus. É isso então, gente. A gente tem tanta coisa pra falar hoje, gente. Num clima de vitória brasileira, claro, da Fernanda Torres no Globo de Ouro, a gente tem muita novidade pra você. O São Paulo tá ativo no mercado da bola e a gente vai contar tudo. Tem ainda o Thiago Salazar explicando como ficou a situação do Rodrigo Garro depois do acidente que infelizmente resultou em uma pessoa morta lá na Argentina. A gente também fala sobre a reapresentação do Palmeiras, que o Silvestre tá acompanhando agora, lá na Academia de Futebol. Ó, aniversariante aí, hein? Daqui a pouco a gente vai cantar parabéns aqui ao vivo pro Silver. Beleza. E tem ainda Santos, Copinha, Real Madrid e muito mais. A gente volta já. Já voltamos por aqui, meu povo, e a gente vai começar falando de São Paulo. José Paes está na nossa redação de esportes para atualizar o mercado da bola do tricolor. Boa noite, Zé. E aí, chega mais com as novidades aqui do nosso querido tricolor. Fala, Marina, beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo está movimentando bastante aí o mercado da bola, né? Hoje o tricolor assinou um pré-contrato com o Wendel, lateral esquerdo, que é jogador lá do Porto de Portugal. Então, a partir do meio do ano agora de 2025, o Wendel já é jogador do São Paulo. São Paulo, inclusive, está tentando acelerar essa negociação, tentando fazer com que o Wendel já venha para o São Paulo, para o tricolor agora nesse mês de janeiro, já vá para a pré-temporada lá na Flórida, nos Estados Unidos, mas está difícil, o Porto está fazendo aquele jogo duro, aquela negociação emperrada. O São Paulo já ofereceu, inclusive, mandar para lá o Moreira, que tem passaporte português, que é cidadão português, mas o Porto quer envolver aí uma compensação financeira, então a negociação está difícil. Até por isso o São Paulo está atuando em outra frente também, que é com Enzo Dias, jogador argentino de 29 anos, que está lá no River Plate, atuou em algumas partidas nas duas últimas temporadas pelo clube argentino, mas é bem verdade, vem de uma lesão muscular, não atua desde novembro. O São Paulo está tentando a negociação desse jogador. Essa negociação está um pouquinho mais adiantada, seria por empréstimo de 1 ano. Em dado momento, essa negociação aí com Enzo Dias, inclusive, estava atrelada à ida do Galopo lá para o River Plate, mas agora são duas negociações completamente desconectadas. Inclusive, o Galopo já apareceu lá na Argentina com uniforme de treino, de viagem do River Plate, então ele já é jogador do River, o Galopo, e o Enzo Dias está ali, 99% quase jogador do São Paulo já. Inclusive o Galopo vai para lá para o River vai dar um dinheiro para o São Paulo, vai pagar pelo empréstimo do Juliano Galopo, que tem contrato com o São Paulo até 2027, inclusive o River vai pagar os vencimentos do Galopo, então o Galopo já é atleta do River Plate. O Marcelo Galhardo, que é o treinador lá do River, entrou em contato para conversar com o Galopo, para convencer o Galopo a ir para a Argentina. Ele não queria num primeiro momento, queria ir para a Europa ou continuar aqui no São Paulo, mas aqui no São Paulo está sem espaço, então vai atuar lá no futebol da Argentina. Quando o São Paulo contratou ele junto ao Banfield, gastou aí 32 milhões de reais, uma baita quantia, então o São Paulo agora passa o Galopo para lá. Vamos ver se ele consegue render. Em 2023 ele foi muito bem aqui no São Paulo, chegou a ser artilheiro do tricolor em dado momento da temporada e agora vai continuar com o seu futebol lá no River Plate. Daqui a pouquinho eu volto, porque o São Paulo, como eu disse, está movimentando demais esse mercado da bola aí. Tem jogador que já saiu também do São Paulo, jogador importante, que fez gol de título, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque o negócio tá movimentado, hein, Marina? Devolvo para vocês poderem comentar essas negociações aí, Galopo, Enzo Dias, o Wendel, toda essa situação. São Paulo que se reapresenta na próxima quarta-feira no CCT da Barra Funda e viaja lá para a terra do Tio Sam, para os Estados Unidos, para a pré-temporada. Daqui a pouquinho eu volto. Valeu, Zé, pelas informações. Segura aí então, hein, que eu quero saber. Mas vamos lá, então são 3 notícias que o Zé Paes trouxe pra gente. Vamos começar com o Wendel. E aí, gente? Miller? Olha, Marina, o Wendel é um bom jogador, né? Tanto é que ele está na Europa. O Flamengo também tinha interesse nele, Fluminense. E agora o São Paulo, né? Se fez um pré-contrato mesmo. É um bom jogador, o São Paulo precisa, né, dessa posição. Só que tem um detalhe aí que eu não gosto, que é
ele vir só no meio do ano, né? São Paulo precisa urgentemente de um lateral esquerdo, né? Porque o Wellington saiu e só tem o Patrick e o Moreira, né? Então, o Zubeldia não gosta desses dois jogadores, então acho que o São Paulo precisa de um lateral esquerdo de imediato, independente do Wendel, que é um bom jogador. É que pode acontecer agora na transação do Galopo, né? O Galopo indo para o River, o Enzo, que é lateral esquerdo do River Plate, viria para o São Paulo. Isso aí está praticamente encaminhado, né? Então o Enzo chegando, já é um jogador que vinha atuando pelo River Plate, então já pode suprir essa carência do São Paulo, que realmente é a lateral esquerda. Como o Miller falou, o Zubeldia tenta colocar o Patrick Lanza, porque é o que ele tem também, na verdade, né? Não tem muitas alternativas. O Wellington foi embora, tinha antigamente o Reinaldo, que foi uma eternidade, o dono da posição. Que foi anunciado também aí, né, hoje, pelo Mirassol. Isso, mas jogar no Mirassol, né? Quer dizer, não dava nem para trazer o Reinaldo de volta mais, já passou o tempo dele em relação a clubes desse tamanho, eu imagino. Mas, em relação à lateral esquerda do São Paulo, o Enzo do River Plate, Enzo Lopes, se não me engano. Enzo Dias, desculpa. O Enzo Dias vai dar conta do recado aí. Enxerá, Marina, eu acho que o São Paulo errou em que sentido? O Wellington, todo mundo já sabia que ele ia embora. Há 6 meses antes de acabar o Campeonato Brasileiro ano passado. Demorou para ir atrás de alguma coisa, né? Exatamente. O São Paulo ficou 6 meses para contratar o Wendel e o outro lateral esquerdo. Acho que isso atrapalha também o planejamento do treinador, né? Que já está, né, lá em Orlando, né? Nos Estados Unidos, e o lateral esquerdo chega de imediato, já tem que jogar, não faz bem a pré-temporada, aí acaba se machucando, quer dizer, prejudica não só o jogador, mas também o planejamento da comissão técnica. E falando em planejamento, vocês acham que essa viagem para os Estados Unidos aí para essa pré-temporada, disputar, enfim, como ela interfere numa disputa de campeonato paulista para vocês? Acho que como caça-níquel é a única explicação. O caça-níquel é a única explicação, né, para você interromper uma preparação que poderia ser bem feita aqui em São Paulo, por exemplo, nas suas instalações. Viajar é legal para os jogadores, assim, para ver um outro ambiente, confraternizar com outras pessoas, de repente fazer um networking entre atletas, mas pensando em planejamento, em preparação para uma temporada tão difícil, que começa tão cedo, né? O São Paulo, por exemplo, não vai jogar dia 15 porque está nos Estados Unidos, não vai participar da primeira rodada, mas depois vai jogar na frente, vai acumular, vai começar aquela coisa de jogo acumulado, já estão cansados em fevereiro, quer dizer, toda aquela conversa. Sim. Acontece, né? Eu particularmente não gosto muito, pensando no time, desse tipo de viagem, mas para o clube é interessante por outros aspectos, inclusive para mostrar o nome do clube lá fora, né, também. Esse que é o problema, né, Marina? Né? Para o clube, financeiramente, pode ser bom. Mas para o time é ruim, porque o jogador não faz uma pré-temporada. Para você ter uma ideia, o São Paulo vai jogar lá, depois viaja o Banguzinho, que é o time reserva, para jogar o Campeonato Paulista. Sim. E eles vão ficar lá, para permanecer lá o time titular, fazendo a tal da pré-temporada, que, sem dúvida nenhuma, prejudica para a sequência. O Zubeldia, ele vai ver se chega a tempo para comandar o time em Ribeirão Preto no Campeonato Paulista. Não virar o auxiliar. Então, o auxiliar vai, mas... Do Equador, aquele... Pois é, mas assim, você percebe, por conta de uma situação de marketing ou financeira, o treinador não pode estar presente num jogo oficial. Com certeza, né? Vai prejudicar o São Paulo. Claro, é ruim. A pré-temporada importantíssimo. É o pavimento, né? É o tudo do jogador. Ele precisa dessa pré-temporada e, sem dúvida nenhuma, o São Paulo não vai, os jogadores não vão fazer bem essa pré-temporada e, como o Xará disse, né? A temporada é muito difícil, tem Libertadores, quer dizer, sem a pré-temporada, o jogador fica prejudicado. A única coisa que teria que ver, no caso do Wendel, ele assinou um pré-contrato para, em tese, vir no meio do ano. Sim. Só que assim, de repente, o próprio clube lá pode facilitar uma saída antecipada, porque já sabe que ele não vai ficar, já assinou pré-contrato com outro time, ele pode, entre aspas, dar uma acomodada ou tirada de pé, enfim. De repente, se o São Paulo for mais astuto aí, for mais incisivo nessas tratativas, além de ele ter assinado um pré-contrato, de repente pode negociar uma antecipação dessa Mas é isso que o São Paulo pretende. Então, mas você tem São que fazer Paulo isso. São Paulo está insistindo nisso, né? Que é justo, né? Insistindo para que o Wendel venha de imediato. Nem que dê uma compensação de alguma forma para o time lá. Agora, Marina, para terminar minha fala, o Galopo foi a pior contratação do São Paulo. Ia perguntar justamente do Galopo agora, que a gente falou dos laterais, né? A pior contratação. Ele custou 40 milhões. E o São Paulo pagou à vista.
os 40 milhões. Eu só acho que ele foi pouco usado, Xará. Entendeu? Eu acho que ele foi a pior contratação, porque ele não vale nem 5 milhões, que dirá 40. Eita. Mas será que deixaram ele mostrar que vale ou Não, que não, vale? não, olha só, ano passado, no Paulistão, Xará, você lembra muito bem, o Zubeldia prestigiou ele, deu moral pra ele. Ele jogou vários jogos, inclusive no Morumbi fez gol. Quer dizer, mas, na sequência dos jogos, a torcida começou a vaiá-lo, porque ele começou a jogar mal, não estava na dinâmica, no ritmo do time. O Zubeldia tirou ele e depois, Marina, nunca mais, no ano passado, não jogou mais na temporada. Aí é complicado, né? Gente, ó, a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. Eu vou chamar contato direto com o Thiago Salazar para falar, é claro, sobre o Corinthians. Boa noite, Salazar. Você tá no aeroporto, é isso, né? O que aconteceu aí com o meia Rodrigo Garro no final de semana? Boa noite, Marina. Tudo bem? Boa noite para você, para quem está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos justamente porque o Rodrigo Garro está para chegar. O meio-campista argentino vai desembarcar logo mais aqui em São Paulo, como eu disse, no aeroporto de Guarulhos, vai para casa e amanhã vai se apresentar no CT Joaquim Grava junto com os outros jogadores do Corinthians. Aliás, a comissão técnica do Corinthians já se apresentou, já começou a trabalhar para a temporada 2025. Isso é papo para daqui a pouco, porque agora a gente quer explicar para o torcedor como é que ficou a situação do Rodrigo Garro. Bom, para o torcedor corintiano não vai mudar grande coisa, né? O Rodrigo Garro desembarca aqui, vai para casa, descansa, se apresenta e se apresentar condições, principalmente psicológicas, ele vai normalmente trabalhar na pré-temporada e ser utilizado aí desde o início dos jogos aí do Campeonato Paulista, já a partir da segunda quinzena desse mês. Agora, como é que ficou a situação do Rodrigo Garro? Para quem não lembra, resumindo aqui, na madrugada de sábado, em La Pampa, no dia do aniversário dele, ele estava conduzindo uma caminhonete junto com um amigo dele, que é jogador do Emelec, acabou batendo ali, sofrendo uma colisão em uma moto. O motoqueiro chamado Nicolas, de 30 anos de idade, bateu na porta do passageiro, a porta da frente do passageiro, e acabou falecendo, acabou morrendo, e isso gerou toda uma situação complicada para o Rodrigo Garro, que prestou ali socorro ao motoqueiro, que acabou não adiantando muito, né? Acabou falecendo. Depois se apresentou à polícia, participou de uma audiência. E o que ficou acertado? O que ficou acertado é que o Rodrigo Garro vai aguardar a justiça argentina em liberdade. Ele teve autorização para vir para o Brasil, para trabalhar, a carteira dele foi suspensa, ele não pode dirigir nesse período e em breve a justiça deve convocá-lo para ir lá à Argentina, para prestar mais algum depoimento, o que for necessário. Ele se colocou à disposição. Segundo o promotor Francisco Cuenca, esse caso deve demorar cerca de 3 meses para ser concluído, muito porque lá a Argentina também, eles também estão naquele recesso forense, né? Só voltam a trabalhar em fevereiro, a justiça nesse sentido de investigação e apuração dos fatos, os magistrados, só a partir de fevereiro que eles voltam a trabalhar. Então, a situação nesse momento é essa. O Rodrigo Garro, existe uma investigação aberta para apurar o que aconteceu no acidente. Rodrigo Garro foi indiciado por homicídio culposo, que é aquele quando não há intenção de matar. Ele foi enquadrado num artigo que fala sobre a condução imprudente e negligente de carro, de veículo automotor. Não houve o agravante por ter sido constatado uma presença de álcool no sangue do Rodrigo Garro, porque a quantidade foi de 0,54 gramas por litro, menos do que o mínimo, que é 1 grama por litro. Então, não houve esse agravante na denúncia, no indiciamento do Rodrigo Garro, e agora ele só tem que aguardar. A investigação agora ela vai em cima de entender onde estava o Rodrigo Garro, onde estava o motoqueiro, câmeras que são da polícia, ali da rua, que são da polícia, que são das autoridades, câmeras particulares, tudo isso aí vai ser colhido agora pelos investigadores para entender o que de fato aconteceu, quem que errou ali naquela situação do acidente. A polícia já confirmou, este promotor já confirmou que o motoqueiro estava sem capacete. E a defesa do Rodrigo Garro diz que ele também estava com o farol apagado, mas isso ainda não foi confirmado pela polícia. Isso é o que diz a defesa do Rodrigo Garro. O que a polícia confirmou é que o motoqueiro, sim, estava sem capacete. Então, tudo isso agora vai fazer parte da investigação, de entender o que aconteceu no momento da colisão. Se for culpado, o Garro pode ficar preso aí de 3 a 6 anos, ou pode sofrer uma multa, ou enfim, depende de que tipo de advertência
advertência ele vai sofrer ou ele pode simplesmente ser absolvido. A questão é como é que o cara vai jogar a bola com a cabeça depois de tudo isso que aconteceu e principalmente depois da morte de um rapaz que, por mais que eventualmente esteja errado ali no momento do acidente, com certeza mexe com a cabeça de qualquer um, né, Marina? É isso, Salazar. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade por aí no aeroporto, você chama a gente. E aí, é claro, né, a gente tem que fazer aqui, a gente tem que falar sobre a questão da família. Sempre vai ser os nossos sentimentos para os familiares, enfim, dessa vítima. Mas aqui nós vamos tratar da parte do jogador, né, da parte disso que o Salazar disse realmente, de como vai ser possível trabalhar assim, né? Quando uma pessoa se envolve num acidente, infelizmente, que tira a vida de alguém, é dificílimo seguir, né? Primeiro, Marina, só um parênteses em relação a tudo isso. Eu queria expressar aqui a minha indignação com um monte de imbecil que utiliza as redes antissociais para usar de uma rivalidade e atacar uma pessoa, sendo que ninguém sabe ainda, nem a polícia de lá sabe o que de fato aconteceu. Se tem ainda uma investigação, se a perícia vai tirar suas conclusões, se tudo isso ainda está em andamento, como é que você pega a situação tão grave como essa, né, de um ser humano, uma vida perdida, e começa a atacar o cara porque sabe, porque é do outro time, porque é do Corinthians, tinha que ser. Infelizmente, vi muito isso também. Então, assim, é um negócio que, cara, dá nojo de ver certas manifestações e essas redes antissociais que fazem parte da nossa vida, e temos que saber conviver com elas, porque isso faz parte do nosso meio, né? A gente está inserido nisso. Mas, olha, me causa muita indignação ver algumas manifestações. Isto posto, né, parênteses feito, o Garro, claro que pode se afetar muito com isso. Ele vai ter que ter um trabalho muito sério, muito forte em cima dele, na questão emocional, psicológica, para conseguir tocar o seu trabalho e a sua vida, né, junto com a sua família. É evidente que isso abala demais a pessoa. Por mais que ele não tenha culpa, por mais que ele tenha sido 100% inocente, mas o fato de você estar diretamente envolvido num caso em que uma pessoa morreu, então acho que isso é uma coisa que pode ficar para sempre e vai influenciar na vida dele e, consequentemente, no trabalho. Então vamos esperar que ele consiga se recuperar e tocar a vida em frente aí hoje como jogador do Corinthians. É isso, né, Miller? Olha, Marina, sem dúvida nenhuma, quando a vítima fatal, quando morre uma pessoa, né, a gente lamenta, claro, né, o ocorrido. Ninguém gosta num acidente de matar uma pessoa, sem dúvida nenhuma. O Garro deve estar sofrendo com isso, psicologicamente falando, né? Claro que a perícia agora é para ver se foi imprudência do motoqueiro ou do Garro. O fato de ele estar sem capacete já é uma situação já complicada. Entendeu? Né? Então, independente disso. Sim, independente, isso é só um detalhe. Exatamente. Né? Então, acho que tem que ver também, Marina, o seguinte, né? Ele vai estar com a cabeça boa para jogar no Corinthians, né? O jogador do Palmeiras que atropelou o Renan. Exatamente, lá em Bragança, ele foi embora para a Arábia e continua jogando, quer dizer, então a vida continua para ele, né? E para o Garro vai ser a mesma coisa, né? Isso vai ficar para sempre registrado na vida dele. É uma marca negativa, mas ele vai ter que seguir a vida dele. O Salazar está lá no aeroporto, né, para qualquer eventual chegada do Rodrigo Garro. É óbvio que vai chamar a gente caso isso aconteça. Ele que foi liberado justamente porque prestou ali os primeiros socorros, ligou, não fugiu da cena ali, né, que é sempre muito importante você prestar esse primeiro socorro ali para a vítima, enfim. Mas realmente mexe muito com o psicológico do jogador, né? E ele que, inclusive, esteve aqui conosco há tão pouco tempo. Eu ia falar isso. Eu lamento muito, porque quando você vê que é uma pessoa do bem, uma pessoa de família, estava aqui com as pessoas e um cara assim, sabe? Você percebe que não tem uma índole de se envolver em confusões, em polêmicas e extravagâncias. Mas acontece, né? Uma coisa que isso pode acontecer com qualquer um, né? Um acidente de trânsito, não importa se a pessoa é boa ou é má, acidente é acidente, ninguém escolhe provocar um acidente. Então que ele tenha muita força aí nesse momento, que as pessoas que estão em volta dele consigam também dar o amparo necessário, que a parte psicológica seja tratada aí com os melhores profissionais que puderem participar disso. E vamos aguardar os desdobramentos desse fato, né? É isso, né? E o Corinthians segue aí, então, fazendo também todo esse apoio ao jogador até os fatos serem totalmente esclarecidos, é óbvio, né? Vamos fazer um primeiro contato com o Alexandre Silvestre, que
mudando um pouco o tom aqui, é o aniversariante do dia, vocês sabiam? Ele tá lá na academia de futebol. Olha aí, ó. Parabéns, Silver! Muita saúde, paz, amor, que você continue com essa alegria que contagia a gente na redação, no trabalho. Eu quero saber o seu segredo, tá? Pra você estar inteiraço assim com 30 e poucos anos, hein? Fala aí pra gente. Mas eu também quero saber, é óbvio, sobre o Palmeiras, que se reapresentou hoje, voltou aí pros treinos. Já chegou todo mundo? Parabéns, Silver! Obrigado, Marina. Beijão aí, bancada, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. 52 anos bem vividos, acredito eu, mas eu não tô tão inteiro, dá pra reparar na minha voz, né? Uma gripe me pegou de surpresa aí na virada do ano, já na São Silvestre, mas acho que dá pra falar do Palmeiras, que se reapresentou hoje, mas antes eu quero mostrar uma turminha do barulho que tá aqui do lado, ó, na porta da academia. Feliz ano novo. Aquele ali, ó, ganhou até uma bola que veio rolando aqui da rua. Tava ali no meio da avenida, alguém chutou a bola, foi parar na mão do torcedor. Jogadores do Palmeiras iniciando o trabalho hoje na academia, se apresentaram às 18 horas. Dia de exames, testes, relatórios, balança. Vamos pesar para ver o quanto o jogador voltou acima do peso, né? Durante as férias, mas quem continua ainda em recesso é o Abel Ferreira. Apurei há instantes que o professor Abel Ferreira só deve retomar o batente para valer no final desta semana. E respondendo a sua pergunta, minha querida Marina Buffon, ao que tudo indica, elenco completo por aqui, inclusive com os 2 reforços já confirmados, reforços de peso, para aumentar o poder de fogo do ataque palestrino para 2025. O Paulinho está aqui, ele que ainda vai precisar de pelo menos uns 3 meses para se recuperar de um problema na canela, a chamada canelite. Então é lá para março, abril, quem sabe o Paulinho possa estrear pelo Palmeiras. E o Facundo Torres, o outro atacante uruguaio que estava lá na Liga Norte-Americana, também está na academia agora realizando os testes desse primeiro dia de atividades aqui, ainda sem bola, acredito eu. Facundo, esse aí chegou em ponta de bala, é questão de realizar a pré-temporada e mereceu uma oportunidade de estrear pelo Palmeiras. Quem já deu tchau, Gabriel Menino, jogador da base do Palmeiras, que rendeu frutos esportivos, frutos financeiros, foi para o Atlético Mineiro, foi envolvido inclusive nessa negociação do Palmeiras com o Galo pela vinda do Paulinho aqui para o Palmeiras, de contrapeso, digamos assim. Patrick da base e o Gabriel Menino foram para o Atlético, e o Menino na despedida foi homenageado e fez uma declaração de amor ao Verdão. Foi um clube que me deu o primeiro título, que realizou meus primeiros sonhos. Nunca pensei, foi um sonho bobo, eu nunca iria andar de avião, né? E o Palmeiras realizou isso, um dos meus sonhos, meus primeiros sonhos. Depois, tantos títulos no primeiro ano que eu nem esperava que eu iria ganhar tudo isso na minha vida. Então, cara, é uma honra, um prazer imenso ter jogado e vestido essa camisa maravilhosa do Palmeiras, e é uma emoção muito grande, um clube que sempre vai ficar no meu coração, principalmente as pessoas que trabalham e se dedicam para ser o Palmeiras que é hoje. Então, só quero agradecer a todos vocês que me ajudaram, a todos os torcedores que nos apoiaram todos esses anos. E eu sempre falo, né, acho que a Leila deixou claro, e não é um adeus, e sim um até breve. Que nunca sabe o dia de amanhã. Então eu só quero agradecer, deixar o meu muito obrigado para o Palmeiras e para toda a torcida. Muito obrigado, Palmeiras. Galerinha aqui atrás de mim fazendo festa, cantando o hino do Palmeiras, esperando a saída dos jogadores desse primeiro dia de atividades na academia, os testes de início de ano. Ouvimos aí o Gabriel Menino, que já deu tchau, foi lá pro Atlético Mineiro. E um companheiro dele daqui no Palmeiras que pode fazer parceria com ele no Galo é o Rony. Palmeiras e Atlético Mineiro negociam a ida do Rony, que tem várias propostas aí, segundo o staff do Rony, de outros clubes do Brasil, mas o Atlético Mineiro é aquele mais próximo nesse momento de tentar levar o Rony, tirar aqui do Palmeiras. O Palmeiras topa negociar em definitivo. Esse negócio de emprestar não é o caso
do Rony. Então, o Palmeiras quer vender o Rony, se der match aí valores, etc e tal, o Rony será jogador do Atlético Mineiro, mas por enquanto as negociações estão em andamento, Marina. Já volto para falar mais de mercado da bola envolvendo o Verdão, que está de olho no volante do Fulham da Inglaterra, o Andréas Pereira. E agora sim falaremos de Palmeiras, que o Silvio trouxe aí diversas informações. Quero começar falando, Alex Miller, sobre a despedida do Gabriel Menino. Muita gente comentando nas redes sociais, fazendo um paralelo com outro jogador que saiu. E aí? Difícil comparar as situações, porque o Gabriel Menino não se envolveu em nenhuma polêmica, em nenhuma situação com outro clube do jeito que o Dudu se envolveu, né? E algumas declarações do Dudu também, que não tem, né, nas suas entrevistas o seu ponto forte, né? O ponto forte do Dudu é dentro de campo, então às vezes ele fala algumas coisas que talvez ele nem saiba como dizer para agradar um lugar e não pensa que está desagradando a outro. Então um conjunto de coisas fez com que o Dudu não tivesse essa saída do Palmeiras como o Gabriel Menino teve. O Gabriel Menino também foi muito campeão, não com o mesmo protagonismo e a mesma importância do Dudu, mas dentro das suas possibilidades técnicas, comportamentais, fez o que pôde. Já era hora realmente dele sair, já estava com menos espaço no clube, iria ficar com menos ainda em 2025 e acabou sendo envolvido nessa negociação com o Paulinho. Foi bom para todo mundo. Para ele, que vai ter mais espaço no Atlético Mineiro, que é um outro grande clube do Brasil. Para o Palmeiras, né, que se livra no mínimo do salário e não tem mais um jogador que não seria mais tão importante, ou tão ele útil. vestindo a camisa do Galo aí já. E bom para o Atlético, que está também perdendo alguns jogadores, tentando reforçar de outro lado e vai tentar fazer do Gabriel Menino um jogador mais importante em 2025 do que ele seria se ficasse no Palmeiras. Em relação a isso, é isso, Miller. Bom para todos. Exatamente. O Gabriel Menino, o ano passado, pouco jogou como titular, né? Ele sabia, né, que ele não seria um titular esse ano também, né? Até porque o Palmeiras tá atrás do Andréas Pereira, que é um grande jogador. Né? Então, o Atlético Mineiro está numa fase de reformulação, perdeu o Paulinho, então precisa do meio campo, reforçar ali, né? Tem jogador de idade avançada, que é o Gabriel Menino novo, né? Então essa juventude pode ajudar ali no meio campo do Atlético Mineiro, que esse ano está com muita dificuldade para reformar o seu elenco, né? Enquanto o Cruzeiro faz boas e grandes contratações, o Atlético faz contratações mais medianas. E o Gabriel Menino, ele é um jogador que, por exemplo, ele já estava numa esteira que hoje o Rony está, o Zé Rafael está. E o Rony? Né? Então, por exemplo, o Rony estava no mesmo patamar do Gabriel Menino no clube. Ele precisa jogar, se ele quiser realmente ter mais protagonismo no cenário do futebol, em outro time. Ele não pode ficar no Palmeiras. O problema é que o contrato dele é longo, são 2 anos de vínculo ainda, ganhando algo que dificilmente ele vai ganhar num outro clube, né? Então tudo isso conta para o jogador escolher. O que é melhor? Eu ganhar mais de 20 milhões de reais em 2 anos num clube, mesmo que eu não for muito utilizado, ou ganhar menos, mas aparecer mais dentro de campo, para o cenário do futebol brasileiro? É uma pergunta que só o Rony pode responder. O que é melhor para ele? Ele que sabe. Se ele preferir jogar pouquinho, quase nunca, e ganhar uma bala por 2 anos, mas não vai ter aquela... Né, protagonismo que ele teve já, né? Já, mas passou o tempo dele no Palmeiras, né? Ah, mas ele pode ser útil. Não, mas ele se esforça. Pô, se esforça é o mínimo de qualquer jogador, né? O fato dele se esforçar não é mais o suficiente para um Palmeiras que necessita de uma evolução técnica, tática, né? O Palmeiras precisa buscar coisas novas, melhores, maiores, para conseguir objetivos maiores também. E com jogadores assim que a gente sente que já deram o que tinham que dar com a camisa do clube, eu acho que fica mais difícil. Então, para o Rony, seria melhor, como para o Gabriel Menino. Se ele for para o Atlético Mineiro ou para o Fluminense, que também assinou aí com interesse, mas eu imagino que ele indo para qualquer um desses clubes, não ganharia o que ele ganha no Palmeiras. Então, ele tem que escolher dinheiro ou carreira. Aí o jogador escolhe. E outra, né, Miller? A questão dessas chegadas desses novos reforços do Paulinho, do Facundo, também deixam o Rony ainda mais escanteado, né? Só que o Paulinho, né, ele tem mais 2 meses, 2 meses de recuperação, né? O Rony tem uma coisa a seu favor, o Abel gosta dele, né? Até porque é um jogador esforçado, aquela coisa toda, tá? Ele corre para cima, para baixo, tá?
Eu acho, na minha opinião, que o Rony vai permanecer no Palmeiras, vai jogar esporadicamente, não vai ser um titular absoluto, como ano passado já aconteceu, e vai fazer os seus gols. Eu acho que ele está contente no Palmeiras, ele quer ficar, lógico, né? Como o Xará disse, eles, Rafael, são jogadores que perderam espaço ao longo do tempo, né, como titular. E agora o Rony, ele procura esse espaço dentro de partidas específicas, porque o treinador gosta dele. E a gente viu, né, o Silver trouxe a informação de que o Abel não chegou ainda, mas também vocês têm que lembrar aí de casa, torcedor que começa a cornetar, né, Alex? Sim. Que o Abel ficou um tempo a mais também aqui para planejar o Palmeiras desse ano. Então também tá tudo certo, Tá no né? Tem nada a script. ver isso aí, né? Isso aí tá não, tudo no não. script, Tá- não tem tá nada normal, a ver, isso é de menos. Até porque o sonho da Leila Pereira é renovar com o Abel até o fim dessa gestão, que vai durar mais 3 anos. Né? Aham. Então, isso aí é ficha pequena. Então vamos falar do Santos também hoje, gente, que acertou a transferência do atacante Lucas Barbosa para o Red Bull Bragantino. O jogador de 23 anos assinou um contrato até dezembro de 2029. Com a camisa do Peixão, o atacante disputou 65 jogos, com 7 gols, 4 assistências. Até o momento, o Santos ainda não contratou reforços para 2025. E aí a pergunta é para vocês, gente. Santos, tudo bem, está se movimentando, está fazendo aquela reestruturação no seu departamento de futebol, mas cadê? Cadê os reforços? A diretoria está aí, né? O presidente Marcelo Teixeira demorou um caminhão de tempo para contratar um novo técnico, que chegou aí, está 2 semanas no máximo, tentando conhecer o elenco, planejar o elenco, fazer a limpeza que a gente fala, né? De acordo com as suas convicções de jogo. E tudo isso num curto espaço de tempo. Acho que a temporada do Santos vai ser essa, sabe? De tentar fazer o melhor possível, de repente surpreender no Campeonato Paulista como surpreendeu no ano passado, chegando na final. E depois, ano passado o Santos se preocupou com a Série B e esse ano o Santos tem que se preocupar em se manter na Série A. Eu acho que esse é o ano do Santos. De repente uma Copa do Brasil, ver até onde consegue ir, ganha um dinheirinho porque a Copa do Brasil paga bem. E não tem mais muita coisa. E claro, tem que contratar. O Santos, por exemplo, nessa negociação com o Jair, pode ter 3 jogadores do Botafogo junto ainda. Né? Inclusive o Tiquinho Soares é um que pode chegar. Já que você comentou disso, informação quentíssima lá do Rodrigo Matu, que é o setorista da GazeteEsportiva.com, é de que o Santos e o Botafogo aí encaminharam esse acerto. Não é oficial, mas encaminharam. Sim, aí. Então o Botafogo estaria disposto aqui. Pega o Jair, zagueiro Jair, cede o Tiquinho, mais 12 milhões de reais, diretor. De euros, mais 12 milhões de euros. Então, você quer saber mais dessa notícia que acabou de chegar aqui? Você entra lá no GazeteEsportiva.com, dá uma lida certinho. Mas, ô Miller, o que você acha desse tipo de negociação? Faz bem para o Santos? Olha, que o Santos precisa contratar, sim. Agora, são 2 vertentes diferentes. O ano passado, o Santos reformulou o seu elenco, reforçou, ele tinha mais facilidade. Porque está na Série B, menos dinheiro, então ele podia chorar com o empresário abria a mão de alguma coisa e o Santos contratava os jogadores. Esse ano é diferente, é Série A, né? E os bons jogadores, os grandes jogadores de nível de Série A, eles querem ir para o Palmeiras, para o Botafogo, para o Flamengo, em especial. Depois eles vão ver outras alternativas. O Tiquinho para o Santos é um bom reforço, o Soteldo é um grande reforço. Tem que ver se vai ficar, né? Tomara que fique. Exatamente, mas é que o Santos comprou ele, né? O Santos comprou ele, então ele é do Santos. Então ele vai, se ele ficar um grande reforço, o melhor reforço da pré-temporada é o Soteldo, para mim. O Tiquinho é um bom jogador, sim, pode compor junto com o Soteldo. Mas o Santos vai ter que abrir o bolso. Mas o bolso está vazio. E como é que vai fazer? Marcelo Teixeira é um presidente muito hábil, muito inteligente. Ele tem essa competência de contratar. Ele fez o elenco ano passado assim. Em 10 dias contratou um caminhão de jogadores e deu certo. E ele vai fazer de novo esse ano, até porque esse ano está mais apertado o cofre. Aí, só falando, né, a informação inteira é a seguinte, 12 milhões de euros fixos, mas daí tem aquela coisa de bater meta, mais 2 milhões de euros também, então realmente uma grande movimentação aí. Vamos ver se confirma nos próximos dias, seria... É claro que não pode parar só por aí, né, Marina? Não. A temporada é longa, difícil. E se o Santos quiser permanecer nas principais divisões, em especial o Campeonato Brasileiro, Xará? É isso. Tem que contratar. E o Jair indo embora tem que reforçar a zaga também. O Zé Ivaldo tá chegando, né? Então... Do Atlético Paranaense, né? Que tava no Cruzeiro. Cruzeiro, né? É isso, gente. É no Cruzeiro mesmo. E ó, Abel Ferreira, Luiz Subeldia, Pedro Caixinha no Santos e Ramon Dias.
4 estrangeiros comandam os grandes clubes paulistas neste começo de temporada. O José Paes preparou uma reportagem com as informações do quarteto. Que noite, Brasil! Que madrugada, na verdade! A gigantesca e maravilhosa Fernanda Torres levou o Globo de Ouro de melhor atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, um prêmio inédito pro nosso cinema nacional. Parabéns pra ela. A Fernandinha se meteu ali no meio da americanada e, mesmo sendo gringa, ficou com o Globo de Ouro. E que isso tem a ver com futebol? Ô, Zé Paes, eu explico, Zé Paes, eu explico. Calma, Zé Paes, eu vou explicar aqui. É que aqui em São Paulo está acontecendo justamente o oposto. São os estrangeiros, mais precisamente os treinadores nascidos fora da República Federativa do Brasil, os responsáveis pelo comando técnico nos 4 grandes clubes de Sampa. Eles dominaram o rolê todinho. A mim ninguém me vai ensinar, não me vai ensinar, porque já estou aqui há 4 anos. Ninguém me vai ensinar o que é o futebol brasileiro e a competitividade do futebol brasileiro. Você, meu caro Abel, de fato é quem tá há mais tempo por aqui, conhece a gente legal pra valer. Já são 4 anos à frente do Palmeiras. É bem verdade que até o comecinho da temporada passada, o treinador do Verdão era o único forasteiro por essas bandas daqui. Isso porque o São Paulo era liderado pelo Dorival Júnior, o Corinthians pelo Mano Menezes e o Santos estava lá com o Fábio Carille. Aliás, o mais novo técnico gringo em solo paulista é o também português, assim como o Abel, Pedro Caixinha. E veja só você, ele fechou com o Peixe, vai ser apresentado amanhã e vem para comandar o Santos justamente no ano de retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro. Completam o quarteto aí os argentinos Ramon Dias e Luiz Ubeldia, comandantes de Corinthians e São Paulo, respectivamente. Os professores podem até não ter nascido no Brasil, mas, pelo menos por enquanto, a missão desses caras aí é dar muitos troféus a quem torce por eles. Ah, muito bem, adorei essa brincadeira que o José Paes fez com Fernanda Torres, porque, gente, ontem eu fui dormir tarde da noite, porque fiquei assistindo, e aí a nossa singela homenagem, a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro aí como melhor atriz de drama, ela que 25 anos depois, a mãe dela concorreu, Fernanda Montenegro, e agora a Fernanda Torres veio aí e ganhou essa pro Brasil. Parecia clima de Copa do Mundo ontem, né? Não, nossa, demais. E falando sobre, agora então, os nossos estrangeiros aqui no Brasil, já que a Fernanda Torres foi pra lá e abocanhou esse título, quero saber de vocês sobre aí o que o Zé trouxe pra gente, dos 4 técnicos estrangeiros comandando os times paulistas aqui. É uma realidade que a gente está acompanhando já há algum tempo, né, e que vem se tornando cada vez mais presente na nossa vida, na vida do futebol brasileiro. Talvez esse seja um recado também para os profissionais do Brasil que nasceram aqui, para buscarem uma evolução, também buscarem melhorar, buscarem crescer, para poderem aproveitar melhor as chances quando elas aparecerem. Por exemplo, o Cuca. O Cuca foi para o Atlético Mineiro agora, né? Tinha um estrangeiro lá, saiu, entrou o Cuca. Ele teria que tentar fazer algo diferente, algo novo, para aparecer nesse cenário aí. Estou dando um exemplo aqui, pontual, de um brasileiro que estava fora do mercado, né? O Fábio Carille está indo para o Vasco. Poxa, seria tão legal, em vez de vir um cara lá de fora, que às vezes a gente nem conhece, vem para o Vasco e faz uma campanha legal, leva o Vasco para a Libertadores. Ah, veio um gringo lá e deu jeito no Vasco. Pô, vou torcer pro Carille, que é brasileiro, chega lá no Vasco e arrebentar, fazer um trabalho legal. Se vai acontecer ou não vai, não sei. Mas eu estou dizendo em tese, eu acho que os técnicos brasileiros precisam encarar isso também como um recado para eles melhorarem, crescerem, buscarem evoluir e não só ficar sentado no sofá em casa esperando o telefone tocar, vindo de um time da Série B, Série C, Série D, porque na Série A os estrangeiros tomaram conta. Ficar só chorando as pitangas não vai resolver. Pois é, né? E Miller, você concorda? Olha só, Marina, são 2 argentinos e 2 portugueses, né? É claro que o desafio do Caixinha é mais difícil, né? Teoricamente, porque ele não tem um time montado, diferente de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que já tem uma base de muito tempo, né? Isso facilita bastante o trabalho dos treinadores. Vamos voltar a falar então com o nosso querido amante de cinema, José Paes, que está lá na redação de esportes. Zé, volta pra cá e fala pra mim, tem jogador que está se despedindo? Você prometeu essa informação.
Pois é, o Rodrigo Nestor, né, minha querida Marina Buffon. O Rodrigo Nestor, ele que agora vai lá para o Bahia por empréstimo, né, de uma temporada. O Bahia vai pagar aí para o São Paulo pouco mais de 9 milhões de reais, 9 milhões e meio de reais para contar com o Rodrigo Nestor por uma temporada. E aí, se o Rodrigo Nestor atingir algumas metas lá pré-estabelecidas no contrato, então o Bahia tem que comprar o Rodrigo Nestor junto ao São Paulo, pagando aí cerca de 30 milhões de reais. Essa informação foi trazida primeiro pelo meu querido amigo Eduardo Afonso, lá dos canais ESPN, a gente conseguiu confirmar essa informação de que o Rodrigo Nestor realmente está indo lá para o Bahia. É um desejo do técnico Rogério Ceni, que trabalhou com ele no São Paulo. O Rodrigo Nestor não vinha atuando muito nos últimos meses, digamos assim, até na última temporada de 2024 com o professor Luiz Ubeldia. Ele foi bem lá em 2023, fez gol do título da Copa do Brasil, título inédito do São Paulo, mas no ano passado não jogou muito. Quem vai junto com o Rodrigo Nestor lá para o Bahia é o Michel Araújo, jogador uruguaio, e esse vai em definitivo. O Bahia vai pagar aí pouco mais de 17 milhões de reais para contar em definitivo com o Michel Araújo, então uma dupla importante saindo do São Paulo. O Michel Araújo chegou a fazer às vezes de lateral esquerdo na última temporada, né? O São Paulo com o Wellington ali naquela função, apenas o Wellington, o Patrick da base de vez em quando jogando também. O Michel Araújo ganhou muita oportunidade na lateral esquerda, mas está indo lá para o Bahia para essa temporada de 2025, indo em definitivo o Michel Araújo. E uma última informação que o diretor pediu para eu passar para vocês, viu, Marina e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, é de que o James Rodrigues rescindiu o contrato dele lá com o Rayo Vallecano da Espanha, jogador que atuou recentemente aqui no São Paulo, né, em agosto do ano passado. Foi para o Rayo Vallecano depois de fazer uma boa Copa América com a Colômbia, não jogou muito por lá, fez apenas 7 partidas, não marcou nenhum gol, deu uma assistência e agora tem o seu contrato rescindido. Que coisa o James Rodrigues, não dá certo em lugar nenhum mais esse rapaz, hein? Devolvo para vocês aí, para vocês comentarem todas essas situações. Beijo grande e até amanhã, minha querida. Valeu, Zé. Boa noite para você. Obrigada pelas informações. Rames, gente, nem tenho o que falar aqui, mas quero saber do Miller. Rodrigo Nestor, Michel Araújo saindo do São Paulo. O que você acha dessa transferência? É uma transição, um processo natural no meio do futebol. O Rodrigo Nestor vinha de contusão. Depois que ele voltou da contusão, ele não voltou a ter uma dinâmica como ele teve quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Perdeu espaço no time, né? E foi pro Bahia, assim como o Michel Araújo. O Michel Araújo é diferente. Ele nunca foi titular do São Paulo absoluto. Ele sempre entrava para quebrar galho, era uma espécie de um coringa. Jogava lateral esquerda, ponta esquerda, volante, quer dizer, então são dois jogadores que não vão fazer falta nesse sentido, porque não eram mais titulares, né? E eu acho que isso, como eu falei, é um processo normal dentro do futebol. O São Paulo precisa enxugar o elenco, sim. Tem 30 jogadores lá, pô. Enxugar o elenco para vir outras boas contratações. E o São Paulo precisa contratar. Esse ano é um ano difícil para o São Paulo. Libertadores, Copa do Brasil, Para você ter que contratar em quais posições, Miller? Além da lateral esquerda? Lateral óbvio, direito. Tá. E de um meia. Aquele meia que todo mundo quer. Por que não vai pegar o Alan Patrick do Inter? Vai lá, faz uma loucura boa, né? E pega o Alan Patrick. Esse jogador, assim como o Flamengo tem, o Palmeiras tem, muitos times como o São Paulo não tem. O Nestor, para mim, é um paralelo com o Gabriel Menino, assim, sabe? Um jogador formado na base, foi campeão. O Nestor, inclusive, fez gol de título, né? Como o Gabriel Menino também fez. Só que chegou um momento que, por uma razão ou outra, né, comparando os dois, a gente não vê mais espaço para eles aparecerem como protagonistas, como jogadores muito úteis como já foram. Então o Nestor realmente perdeu esse espaço no São Paulo, e para ele, para o São Paulo e para quem pegá-lo, é bom para todo mundo e vai ser bom para o Bahia também, que é um jogador de qualidade. Ninguém está falando de um perna de pau. Sim. O Nestor é um jogador que tem qualidade, mas que no São Paulo já não dava mais. Foi a contusão. A contusão atrapalhou. Até claro. porque ele era titular com o Zibodia. Quando ele machuca, o jogador machucou, um abraço. Difícil. Voltando ainda, a gente já vai para o novo contato com o Salazar, o diretor? Vamos, né? Vamos falar então com o Salazar para falar mais um pouquinho sobre o Corinthians. Acho que o Garro não chegou por aí, né, Salazar? Então eu queria saber de você, qual é o cronograma do Timão nesse retorno aos trabalhos?
Marina, o Garro não chegou e pelo jeito vai demorar, viu? A gente está aqui acompanhando os voos que estão vindo de Buenos Aires, a gente já tinha uma noção do horário que ele deveria chegar, mas tivemos problemas lá no aeroporto em Buenos Aires, os voos estão todos atrasados, enfim, a imprensa aqui, muita gente da imprensa aqui, mas que pelo jeito vai ter que acampar aqui se quiser acompanhar a chegada do Rodrigo Garro, que a gente também não sabe. Como o caso é muito delicado, muito provavelmente não vai dar declaração nenhuma, deve passar direto aqui para o carro, mas enfim, está todo mundo por aqui aguardando o camisa 10 do Corinthians. Enquanto isso, é o que você falou, o Corinthians já está de olho na preparação dessa pré-temporada para a temporada 2025. Como eu disse lá na primeira entrada, a comissão técnica e os funcionários se apresentaram hoje no CT Joaquim Grava e já começaram a trabalhar. Os jogadores se apresentam amanhã à tarde no CT Joaquim Grava para também começar ali as atividades, as primeiras reuniões e tudo mais. A gente sabe que esse início é muita atividade física e dentro da diretoria do Corinthians há um ar de satisfação porque todos os titulares em 2024, no finalzinho de 2024, voltarão para se apresentar. O Corinthians negociou o Fagner, mas que era reserva, negociou o Pedro Henrique, mas que também era um atacante reserva. Agora, os demais, o Yuri Alberto, há um receio muito grande do Corinthians perder o Yuri Alberto, a janela ainda está aberta, a gente sabe, mas ele vai se apresentar, a Memphis Depay, o Rodrigo Garro, apesar desse problema todo, também vai se apresentar, assim como todos os demais titulares do Corinthians. Então, aquela ideia de tentar manter esse elenco, por enquanto, está sendo cumprido e o pessoal está comemorando muito o fato de começar a temporada com todos os titulares que terminaram a temporada passada. Um deles, uma exceção aí, é o Breno Bidon, mas aí não é por causa de nenhuma transferência. O Breno Bidon, ele vai servir a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, ele se apresenta já à seleção brasileira e aí depende da campanha da seleção. Se a seleção brasileira avançar até as finais do Sul-Americano, o Breno Bidon só deve voltar para o Corinthians lá depois da 10ª rodada do Campeonato Paulista. Um desfalque importante, já que o Breno Bidon terminou a temporada em alta como titular e tudo mais, mas quem que pode substituir o Breno Bidon? O Maicon, que é uma novidade. Não é, né? Ele já estava no elenco, mas o contrato dele se encerrava agora no final de 2024. O Corinthians conseguiu a renovação e deve jogar ali no lugar do Breno Bidon enquanto o garoto não volta. Além dele, o Corinthians ainda tem ali interesse em algumas negociações. O Léo Maná vai ficar como reserva do Mateuzinho. O Léo Maná, que era o capitão lá na categoria de base, lateral direito. Por enquanto, o Corinthians quer zagueiro, quer um lateral também, enfim. Algumas mudanças, algumas movimentações, mas é isso. É o Corinthians se preparando e a partir de amanhã, em loco, no CT Joaquim Grava, para essa temporada 2025, Marina. Valeu, Salazar, pelas informações. E, meninos, aqui o Corinthians simplesmente deu aquele tiro certeiro, manter a base que vinha muito bem agora no final do ano, né? É isso, o Corinthians tinha que fazer isso, tentar pelo menos, e está conseguindo, como o Salazar bem falou. Só que a janela ainda não fechou. O grande temor é o Yuri Alberto, né? Que engraçado, o primeiro semestre do ano passado era meme pra lá, piada pra cá, pressão dali, crítica daqui, e de repente se tornou um jogador imprescindível, e é mesmo, né, pro time do Corinthians. Vamos ver se o Corinthians consegue segurar o Yuri Alberto, caso alguma proposta importante chegue para tirá-lo do Parque São Jorge ou do CT de Itaquera, né, Xará? Esse vai ser o grande desafio do presidente do Corinthians, né? Manter o Yuri Alberto. Se ele permanecer, vai ser muito bom para o Corinthians, porque o time está bem do segundo semestre do ano passado para cá e se reforçou muito bem. Vamos fechar o giro com os repórteres, gente? Vamos chamar de novo aqui o nosso aniversariante Alexandre Silvestre. Vamos lá, Silver, o que mais você separou para a gente no dia especial do seu aniversário? Eu quero só acrescentar que, além do Atlético estar negociando com o Palmeiras a contratação do Rony em definitivo, o Fluminense também tem interesse. É um dos times dos quais eu falei, porque o Rony tem aí, segundo o staff dele, Rony, tem várias propostas, vários interessados, e o Fluminense também está nessa parada. Os testes de hoje, na apresentação dos jogadores do Palmeiras, que vão dormir de hoje para amanhã na academia, iniciando essa pré-temporada. Achei interessante aqui os termos técnicos. Avaliações clínicas, musculoesqueléticas, neuropsicológicas e nutricionais. Até outro dia,
A apresentação depois de férias era para pesar e ver se o cara tava gordo, acima do peso, nada mais do que isso. O futebol tá virando realmente uma ciência, mas nunca será uma ciência exata, eu espero. Sobre reforços, Paulinho e Facundo já estão aqui, participando dessa bateria de testes, vão dormir nos aposentos da concentração na academia de futebol. E o Palmeiras segue forte no mercado em busca de reforços. Andréas Pereira, volante do Fulham, da Inglaterra, time inglês. É um jogador com nível de seleção brasileira, jogou no Flamengo, deu aquela entregada lá na final da Libertadores pro Daverson fazer o gol do título do tricampeonato da Libertadores. O Palmeiras está em cima dele. O problema é que o Fulham, que é um valor que o Palmeiras ainda não chegou, e o Olympique de Marselha, que também está interessado pelo mesmo jogador, estaria negociando valores até superiores aos valores do Palmeiras. Temos que aguardar. O plano B do Verdão seria, se não der Andréas Pereira, um dos nomes para o plano B, o jogador Vila Sante, volante paraguaio do Grêmio. Por hoje é só, eu volto amanhã, Marina. Beijo. Parabéns, Silver! Beijo, Silver. Curta com moderação, porque hoje é segunda-feira e amanhã você tá aqui na bancada comigo, hein? Olha lá. E aí, gente? Andréas Pereira, a gente vem falando, né, sobre ele. Seria tão bom pro Palmeiras, né? Seria realmente uma contratação de impacto. Essa sim mudaria ainda mais o patamar do Palmeiras. A gente fala tanto do Gerson, né, no Flamengo, em termos de função, liderança, uma liderança até técnica, inclusive. Ele faria mais ou menos esse papel no Palmeiras, né? Na posição e também com o time em si. Acho que se o Palmeiras conseguir essa contratação vai ser muito bom. Não adianta vir o Vila Sante do Grêmio em substituição ao Andréas Pereira caso não der certo. O Vila Sante é bom jogador? Mas é até outra função tática também, é mais defensivo. O Andréas é um 8-10, o Vila Sante é um 8-5. E um 8-10 hoje do nível do Andréas Pereira seria maravilhoso para o Palmeiras, Xará. Eu acho as duas contratações... Uma não inviabiliza a outra, que então, financeiramente inviabiliza. Se o Palmeiras contratar os dois, tá excelente. Vamos falar de Copinha então, gente? Porque a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nossa amada Copinha, tá rolando com muitos jogos desde sexta-feira. Os grandes entraram em campo e venceram. Bora ver um resumão? Bora começar o giro da Copinha com estreias e vitórias, hein? Começando pelo Palmeiras, que iniciou na sexta a busca pelo tri com simplesmente a maior goleada da história da Copinha. Quem abriu o placar foi o Luigi, que estava sozinho dentro da área, dominou a bola e balançou as redes 1-0. O Riquelme Felipe ampliou o placar 2-0. O terceiro veio desse cabeceio do Luigi, 3-0. Finalzinho do primeiro tempo e aí virou goleada de vez. O Benedetti deslocou o goleiro e mandou de cabeça 4-0. Quer mais? Teve! Na segunda etapa, quem deu início aos trabalhos foi o Figueiredo, 5-0. Pouco tempo depois, o Thales, camisa 10 do Palmeiras, foi quem fez o sexto. Já o Agner pressionou a defesa adversária e com uma batida forte marcou o sétimo, não perca as contas. E olha ele de novo, Thales aproveitou a sobra para marcar simplesmente o 8º do Verdão. E para fechar essa super goleada, o Sorriso bateu firme no canto do goleiro e fechou a vitória alviverde 9-0. Em Araraquara, o Santos enfrentou o Tirol do Ceará em um primeiro tempo de poucas chances. Uma delas apenas balançou o travessão. A oportunidade de maior perigo foi essa do Gabriel Bontempo, que escolheu o canto e mandou pro gol, 1-0 Peixe. Com o bom desempenho do goleiro Vitor Hugo no segundo tempo, o jogo terminou 1-0 pro Santos. Bora então para Jaú, onde a bola rolou para São Paulo e Serra Branca da Paraíba. O tricolor paulista dominou a primeira etapa e inclusive abriu o placar com essa batida com força da joia Rian Francisco, 1-0. No segundo tempo, o São Paulo se sobressaiu novamente e ele, de novo, Rian Francisco, foi o nome do jogo e o responsável por ampliar o placar. Final de jogo, São Paulo 2, Serra Branca 0. E para fechar o giro, o Corinthians encarou o Porto Velho. Com só 3 minutinhos, o Bahia, capitão do timão, abriu o placar em Santo André, 1-0. O time alvinegro seguiu pressionando o adversário, mas foi na segunda etapa que rolou um golaço. O Araújo, que tinha entrado há poucos minutinhos, desviou de calcanhar e encobriu o goleirão. Belo gol, 2-0 Corinthians.
E para fechar, o Juninho, no primeiro toque que deu na bola, anotou o dele na partida. Final, Corinthians 3, Porto Velho 0. Jogão, hein, Alex? Jogões, né? Os paulistas se dando bem, mas o Palmeiras metendo 9-0, tá certo que o nível do adversário é baixo, mas o Palmeiras, quando enfrenta times assim, tem que fazer isso, né? Mostrar o tamanho que ele tem nessa categoria de base. E hoje volta a campo, inclusive, contra o Santa Cruz do Acre, às 9h45 da noite. Tá certo, amanhã eu espero vocês. Obrigada, meninos. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.